Muito bom dia, amigos e amigas. Uma satisfação muito grande estar na presença de todos vocês. Obviamente que eu não posso ler uma nominata, dada a presença de tantas pessoas queridas, ilustres, colegas de ministério, personalidades, mas queria cumprimentar o vice-presidente Geraldo Alckmin, que até há pouco tempo estava conosco aqui no CCBB, mas teve que deixar o recinto para poder participar de outras posses. Queria também cumprimentar o ministro Benjamin, do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, em nome do qual cumprimento os membros do Judiciário aqui presentes. Queria cumprimentar senadores, deputados, ministros e ministras presentes, cumprimentar a minha equipe, uma equipe com idade média de 45 anos, e eu estou na média, eu fiz a conta com a minha idade junto, e de alto padrão de qualidade. Uma equipe na qual eu tenho total confiança. Vou falar um pouco deles ao final, num improviso aqui. Eu pedi para redigirem Olha, a gente teve aí um problema de transmissão. Vamos ver se a gente consegue voltar novamente com a transmissão de pessoas a quem deseja dessa cerimônia e expressar toda a minha gratidão. Portanto, faço isso simbolicamente, agradecendo primeiro a Deus e a minha família. Minha companheira de vida, aqui presente, Ana Estela Haddad, meus filhos... Estava procurando ela. Meus filhos queridos, Frederico e Ana Carolina. Deles emanam a minha força, minha coragem diante dos grandes desafios que vamos enfrentar. Agradeço muito ao presidente Lula e ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu tive o privilégio de acompanhar passo a passo a aproximação desses dois constituintes que estavam em lados opostos durante o período democrático, mas que souberam se unir num período em que a democracia se encontrava em risco. E eu tenho certeza que essa união, não do ponto de vista da contabilidade eleitoral, mas do ponto de vista simbólico, ela trouxe uma esperança para o país e a certeza de que nós tínhamos que virar essa página triste e medonha da nossa história, afastando qualquer risco, por menor que seja a nossa liberdade. Obrigado a ambos pelo convite para integrar o governo de vocês. O dia de ontem certamente merecerá destaque especial em nossa história. Eu estou muito feliz hoje. Eu acompanhei o que foi esse périplo épico do presidente Lula de 2016 para cá. O que foram as eleições de 2016, a devastação diante daquele quadro, depois a injusta condenação reconhecida pela Justiça e pelas Nações Unidas, e, finalmente, essa epopeia que nos trouxe de volta à posse do Planalto, sob a liderança daquele que eu considero, e não estou sozinho nisso, o maior líder político da nossa história. 1º de janeiro de 2023, o dia em que a democracia brasileira se restabelece soberana em nosso país, o dia em que o povo brasileiro retoma oficialmente as rédeas do seu próprio destino. Com a posse do presidente Lula, dos ministros e ministras e demais membros do novo governo, põe-se fim a 4 anos de um terrível pesadelo e damos início a um novo ciclo de esperança, trabalho, respeito às instituições e paz. Paz no nosso país. Um momento ansiado por nós, brasileiros, mas também por todas as grandes democracias do mundo que acompanharam em detalhe os acontecimentos políticos no nosso país e celebraram, quase sem exceção, a vitória da democracia no Brasil. Eu me sinto muito honrado em poder colaborar para esse resgate do nosso país. Amigos e amigas, a expressão arrumar a casa tornou-se uma metáfora comum nos discursos
dos que iniciam um novo governo, uma nova administração. Mas eu ouso dizer, sem o receio de cometer exageros, nós estamos mais próximos da necessidade de reconstruir a casa, mais do que simplesmente arrumá-la. Faço menção específica aos atos de política econômica praticados em 2022. Foram duros golpes que foram desferidos contra o povo, eleitoreiramente. Não apenas contrariam o bom senso e a recomendação técnica da própria economia, foram deliberadamente irresponsáveis para tentar evitar o inevitável, a derrota desse projeto autoritário. Com objetivo exclusivamente eleitoreiro, acabaram com filtros de seleção de beneficiários de programas de transferência de renda e de benefícios constitucionais, como é o caso dos benefícios previdenciários, comprometendo completamente a austeridade desses programas e, consequentemente, a austeridade fiscal do país. Recentemente, aliás, confessaram o ato, pedindo ao governo de transição ainda a retirada de 2,5 milhões de pessoas que foram incluídas indevidamente no cadastro do Bolsa Família. Além disso, também distribuíram benesses e desonerações fiscais para empresas, para amigos, desobedecendo qualquer critério que não fosse ganhar a eleição a todo custo. E mesmo depois da eleição, nós tivemos um péssimo exemplo de transição. Péssimo. A ponto, e não falo só dos protocolos de transmissão de cargo, que colocou 2 militares numa situação indefensável, o presidente Bolsonaro e o seu vice, que se recusaram aos protocolos previstos em lei. Mas mais do que isso, no dia 30 de dezembro, foram capazes de publicar no Diário Oficial 2 decretos que darão mais de 10 bilhões de reais de prejuízo aos cofres públicos. Esses são os patriotas que deixam o poder. O custo, senhoras e senhores, é conhecido. 3% do produto interno bruto do Brasil foram gastos em aumento irresponsável de dispêndios e em renúncia fiscal. Estamos falando, portanto, de um rombo de cerca de 300 bilhões de reais provocados pela insanidade. O povo brasileiro que acompanhou a fase de transição de governo entende bem do que estamos falando e sabe que esses e outros erros do governo que se encerrou precisam ser corrigidos. Portanto, é o que faremos com a urgência devida desde o primeiro dia de governo. Nós não aceitaremos esse resultado primário previsto na atual lei orçamentária, que prevê absurdos 220 bilhões de déficit no orçamento de 2023. Vamos trabalhar arduamente para rever todos os atos que eu, inclusive, considero ilegais que provocaram essa situação. Além de trabalhar com toda a ênfase na recuperação das contas públicas, é preciso combater a inflação. É preciso fazer o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade e responsabilidade, mas principalmente com prioridade social, geração de empregos, oportunidade, renda, salários dignos, comida na mesa do trabalhador e preços mais justos. Essa é a síntese da missão que recebi do nosso presidente Lula e podem ter certeza que eu e essa equipe que eu lhes apresento, nós não mediremos esforços e daremos o melhor de nós para cumpri-la. Assumo com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo. Que seja confiável e, principalmente, um arcabouço que seja respeitado e cumprido. Não se você se propõe uma meta inalcançável, você não tem meta nenhuma. Se você se propõe uma meta que não seja ambiciosa, você não motiva o país. É nesse equilíbrio fino entre a ambição e a factibilidade que nós vamos exercer o nosso mandato em relação a todas as metas econômicas com as quais todos os que estão nessa sala estamos preocupados.
Nós sabemos da necessidade de colocar os indicadores econômicos no rumo certo. Não existe um economista mais preocupado que outro em relação à sustentabilidade e rigidez das nossas contas públicas. Um Estado forte não é um Estado grande, não é um Estado obeso, é um Estado que entrega com responsabilidade aquilo que está previsto na Constituição. Nós não queremos nem mais nem menos do que os direitos dos cidadãos respeitados, e isso inclui, como não pode deixar de ser, a responsabilidade fiscal. Essas coisas têm que caminhar juntas. Eu afirmei recentemente em entrevista que não existe política fiscal ou política monetária, isoladamente. O que existe é política econômica, que precisam estar harmonizadas ou o Brasil não se recuperará dessa tragédia. Nós estamos com os juros mais altos do mundo em termos reais. E nós precisamos, sim, buscar um entendimento da autoridade fiscal e da autoridade monetária, buscando equilíbrio. Eu quero dizer para vocês que eu não gosto de trabalhar por remendos. Nós vamos apresentar, nas primeiras semanas de governo, as medidas necessárias para restabelecer a confiança dos investidores e dos cidadãos no nosso país. Nós não vamos deixar isso para segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Nós vamos resolver isso logo. Obviamente que há uma instância política, que é a Presidência da República, que define o ritmo e que define os rumos do país. Mas, enquanto equipe técnica, e vocês sabem o quanto isolada a equipe econômica fica na esplanada. Ela sempre, o patinho feio da esplanada. Nós aceitamos esse encargo, mas para fazer o bem para a população, para fazer o bem para o país. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu estou ladeado aqui das melhores cabeças para me ajudar nessa tarefa de apresentar ao presidente Lula um plano de sustentabilidade social, ambiental e econômica de longo prazo para a nossa nação. Essa harmonização acontecerá em nossa gestão frente ao Ministério da Fazenda. Vocês podem ter a mais absoluta certeza. Eu acredito que o diálogo é a maior ferramenta da política e o melhor caminho para encontrar o denominador comum dos anseios da população brasileira, do mercado, do cidadão, de todos os que aqui dedicam a sua vida. Nós tivemos uma demonstração clara. Um governo que nem empossado estava foi capaz de negociar com o Congresso uma PEC da transição, que atingiu, em algumas votações, a expressiva marca de 366 votos, mais de 70% dos atuais parlamentares. Isso é uma demonstração de que eles têm que dialogar com o Congresso com bons argumentos, de espírito aberto, com humildade, que é muito importante na política. Vocês sabem disso, sem arrogância, sem querer ser dono da verdade. Nós vamos redesenhar programas, redesenhar política, redesenhar o próprio orçamento para o bem do país. Nós não podemos temer a política, nós não podemos temer o diálogo e já, de forma preconceituosa, taxar as pessoas que não caminharam conosco até aqui de adversários de um projeto nacional. Nós vamos construir juntos esse projeto nacional, inclusive com a oposição. Lembro-me bem quando, em 2005, o presidente Lula me convidou para ser ministro da Educação. Ele me lançou o desafio de fazer a maior transformação na educação brasileira e de colocar o filho do pobre na universidade. Nós fizemos muito mais do que isso. Nós botamos o filho do pobre na creche, o filho do pobre na pré-escola, o filho do pobre na escola técnica, o filho do pobre na pós-graduação. E melhoramos como nunca, a qualidade do ensino fundamental. Infelizmente, boa parte dessas conquistas foram perdidas, mas hão de ser recuperadas. E muita coisa está de pé até hoje. Essa missão no Ministério da Educação só foi cumprida porque houve diálogo com a sociedade. Nós nunca perdemos uma votação no Congresso Nacional, mesmo de projetos polêmicos. ProUni, cotas, expansão das universidades federais, Fundeb, muita coisa foi aprovada, e foi aprovada sem oposição, porque antes da votação havia diálogo para construir consensos. Houve muitas parcerias, inclusive público-privadas. O ProUni, que é muito conhecido por ter dado oportunidade para mais de 3 milhões de jovens bolsistas, ele foi
uma parceria público-privada. Aliás, dois dos formuladores estão aqui nessa sala, o Marcos Pinto e a Ana Estela, né, que eu reuni para que... E é bom que o setor privado esteja atento às oportunidades. A gente tem que sair desse pensamento binário, ou estatal ou privado. Tem muita coisa que pode e deve ser feita conjuntamente. Está aqui pessoas que têm prática nisso. Seron participou da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo. Ele e o Barreirinha são responsáveis pelo grau de investimento que a cidade obteve, pela primeira vez na sua história. A cidade mais endividada do Brasil se tornou credora líquida. Tem em caixa toda a sua dívida de médio, curto e longo prazo. Aliás, o dobro do que deve, em caixa. São dois meninos aqui, eu chamo assim porque são de outra geração, que têm uma capacidade enorme. Gabriel Galípolo, aliás, Seron e Gabriel foram companheiros no governo Alckmin. O Seron era tão bom que foi convidado pelo Alckmin, depois de eu ter passado pela prefeitura. Então não tem essa de partido, quando o que está em jogo é o interesse social. São pessoas que ajudaram a construir políticas públicas muito importantes. Para não falar de todos os que estão aqui, que eu convidei com muita honra e que vou citar oportunamente. A Pi, que foi meu colega, enquanto eu era secretário executivo do MEC, ele secretário executivo do Ministério da Fazenda, né? Essas moças ilustres que foram convidadas para a equipe, Fernanda, Annelise e Tatiana, pessoas experimentadas na máquina pública federal e que se dispuseram a compor a nossa equipe, gente que está, enfim, na fronteira do que de melhor pode se produzir em termos de políticas econômicas. E o Guilherme, já que eu citei todos, vou citar o Guilherme também, que, dentre outras qualidades, tem duas muito incomuns, sobretudo entre economistas, que é coragem e humildade. Enquanto eu estava sozinho na rua, em 2018, defendendo uma bandeira, quem estava me representando nos debates econômicos era o Guilherme. Pouca gente se disporia a fazer o que a história exigiu. Pouca gente se disporia, pouca gente se dispôs a fazer o que a história exigia. Parabéns, Guilherme, pela altivez. E aguenta firme o tranco aí. A turma está batendo duro. O Brasil vive hoje um momento difícil e precisa de muitos timoneiros, de gente que tenha senso de direção, que saiba onde está o farol em meio a correntezas e tempestades. Nós estamos preparados para isso. Nós somos quase todos economistas de formação ou advogados de formação, a maioria de profissão. Temos ampla experiência administrativa e confiança daquele que é considerado o melhor presidente da nossa história em todas as pesquisas de opinião. Todas. Nós não somos dogmáticos, nós somos pragmáticos, nós queremos resultados, mas nós seguimos princípios e valores. Você não precisa ser dogmático em relação às medidas a tomar, mas em relação a princípios e valores, você tem que ter os melhores do seu lado. Inspirados em princípios e valores, é que nós vamos tocar a agenda econômica. E me sinto muito, muito confortável de estar com uma equipe econômica que tem Geraldo Alckmin, que tem Simone Tebet, que tem Esther Dweck. Éramos o posto Ipiranga, agora somos uma rede de postos, 4 que vão fazer a diferença no Brasil. É muito ruim concentrar todos os ovos numa cesta. Muito ruim. E foi o que foi feito. Nós queremos agir colegiadamente, nós queremos ouvir a sociedade, não estamos aqui para dar aula, nós estamos aqui para colocar os nossos argumentos e aprender, e buscar o melhor caminho. Se esse caminho for o consensuado pela ampla maioria, tanto mais sólido ele será, mais bem pavimentado vai estar o nosso caminho, rumo à liberdade, à justiça e à prosperidade que todos anseiam. O arcabouço fiscal, que nós pretendemos remeter para o Congresso logo no primeiro momento, vai ter premissas confiáveis e demonstrar tecnicamente a sustentabilidade das nossas finanças. Um arcabouço que abrace o financiamento
do guarda-chuva de programas prioritários do governo, ao mesmo tempo que garanta a sustentabilidade da dívida pública. Não existe mágica, não tem bala de prata, não tem malabarismo financeiro. O que existe é garantir um Estado fortalecido. Para garantir um Estado fortalecido é previsibilidade econômica, confiança das pessoas, investidores, consumidores, transparência com as contas públicas. Não haverá nada opaco nesse ministério. A lei será rigorosamente cumprida, qualquer que seja a pergunta. Nós estamos disponíveis. Aliás, fiz questão que todos estivessem aqui para que vocês os conheçam e possam endereçar os seus questionamentos. Nós não vamos nos esconder em lugar nenhum. Nós estamos aqui até o último dia que o presidente determinar para ajudar o país. E qualquer que seja o resultado eleitoral de 2026, se eu ainda estiver no cargo, eu vou fazer uma transição bem diferente da que foi feita. A mesma que eu fiz quando eu era prefeito. Não estamos aqui para aventuras, estamos aqui para assegurar que o país volte a crescer, para suprir as necessidades da população naquilo que são seus direitos constitucionais, em saúde, educação, no âmbito social e, ao mesmo tempo, para garantir equilíbrio e sustentabilidade fiscal. Nós vamos trabalhar dia e noite para que o Brasil restabeleça a sua relação comercial com o mundo e garanta investimentos para nosso país. Vamos voltar a democratizar o acesso ao crédito, como em 2003, quando o Brasil experimentou um período de grande expansão do crédito com responsabilidade. Não vai ter projeto de lei parado em mesa. Não existe isso. Se o projeto é bom, ele vai andar. Muita coisa boa está parada em algum lugar. E nós vamos montar uma força-tarefa para reunir esses projetos, que inclusive já foram propostos pelo Banco Central, por parlamentares, por partidos políticos, e nós vamos endereçar ao Congresso Nacional essa missão de aprová-los o quanto antes. Nós temos que modernizar a legislação do nosso país. As PPPs, que eu tive a honra de minutar o projeto de lei que foi ao Congresso, aliás, junto com Marcos Barbosa Pinto, que era um advogado privado à época que me assessorou, depois foi para a CVM, BNDES, e agora está voltando ao serviço público. É uma lei que ainda tem muitos impedimentos burocráticos, que nós temos que remover. É uma lei que pode garantir parcerias privadas muito efetivas, pode dinamizar o PPI. Nós podemos fazer do PPI um grande empreendimento, além das obras públicas que serão retomadas, porque há empreendimentos necessários que não têm sustentabilidade de curto ou médio prazo, e isso sim exige orçamento público puro. Mas a grande maioria dos empreendimentos não. Eles podem ser feitos de forma conjunta, e nós temos que buscar. Nós temos uma agenda da reindustrialização do país. Agora saem as primeiras notícias sobre a reindustrialização dos Estados Unidos com base na transição ecológica. O Brasil tem vantagens inestimáveis comparativas na área de transição ecológica. Nós temos que botar as empresas públicas e privadas, as nossas universidades, para pensar um sistema nacional de inovação e tirar proveito disso. Vamos reinstalar aqui as velhas fábricas poluentes, vamos instalar o novo, o moderno, o sustentável. Nós temos toda a condição de fazer isso. O que nós precisamos, portanto, é de uma política ganha-ganha para o povo e para os investidores. Sem investidores, nós não vamos ter empregos, nós não vamos gerar riqueza, mas é preciso um equilíbrio entre os interesses dos mais variados setores da população. Buscaremos também um sistema tributário mais transparente, sobretudo mais justo e mais simples. Beca foi convidado, Beca, me permitam, o Bernardo Api, né? Para quem não sabe. O Bernardo Api foi convidado para ocupar uma secretaria que vai cuidar de um assunto prioritário. Mas quero dizer que eu não trabalho por compartimentos. Essa turma aqui vai almoçar comigo quando puder, todo dia, para a gente fazer aquele, como dizem os mineiros, toró de palpite, para a gente chegar a resolver os problemas que os ministérios todos setoriais vão nos endereçar. E nós temos que fazer um trabalho fino, inclusive não só interno ao Ministério da Fazenda. Vamos contar com os colaboradores da ministra Simone Tebet, que me honra com a sua presença, da Esther Dweck e do Geraldo Alckmin.
Será um sistema tributário mais eficiente, evitando cumulatividade, retirando o peso tributário das famílias de baixa renda. Isso vai permitir ainda que o Brasil se aproxime dos padrões das grandes economias mundiais. Atuaremos também de modo a fomentar e aproveitar o enorme potencial brasileiro de geração de novas energias, eólica, solar, hidrogênio e a oceânica. Encerro agradecendo a todos os que aceitaram me ladear nessa missão no Ministério da Fazenda. A nossa equipe de transição, que trabalhou dia e noite incansavelmente para entregar um relatório profundo sobre a situação atual do Brasil, a eles, meu muito obrigado. Como previmos, o desafio será enorme, mas não maior do que a vontade de devolver o país a seu povo. Quero agradecer aos deputados e deputadas, senadores e senadores, companheiros e companheiras que trabalharam em favor da aprovação da PEC da transição. Eu digo isso, contentou alguns e descontentou a outros, mas quero dizer, alto e bom som, que sem ela o campeonato não estaria organizado. Não se trata aqui de fla-flu, se trata de organizar o campeonato com transparência, sabendo o tamanho do problema, que hoje está lá na lei, está consignado em lei o tamanho do problema, com transparência, a gente começar a trabalhar para resolver o problema, e não ficar escamoteando, não ficar mentindo para a população, que o déficit vai ser de 60 quando ele está previsto em mais de 200. Nós não faremos isso. Nós vamos contar com metas objetivas, demandantes, mais factíveis, para entregar para o país a confiança que ele necessita para voltar a crescer. Meus cumprimentos, portanto, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo republicanismo e dedicação na aprovação da PEC, pelo fim do orçamento secreto, que é o ponto de partida para o nosso trabalho de resgate na transparência do país. Eu não critico pessoas, sobretudo quando eu estou em cargo público. Eu acho que as críticas devem ser feitas às ações equivocadas ou não, e elogiar, mesmo que a ação correta tenha partido de um adversário político. É assim que a gente constrói um país. A gente constrói um país observando, ó, esse ato foi errado. Esse ato foi certo, vamos aplaudir. Não importa quem é a pessoa. Se ele está ajudando a construir o país, a gente tem que celebrar. A todos e todas que esperaram ansiosos por esse momento, eu quero dizer que, enfim, esse dia chegou. O dia em que o Brasil retoma o seu merecido lugar na história das democracias. O governo retorna ao seu legítimo dono, o povo brasileiro, que não mais se sentirá ameaçado naquilo que lhe é mais caro, a sua liberdade. Obrigado mais uma vez àquele que, pela sua eleição, já garantiu que de mais precioso nós temos a zelar, a nossa integridade. Obrigado, presidente Lula. O Brasil será feliz de novo. Obrigado.